Olá, amigos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje eu vou estar falando de um tema interessante para quem é advogado, quem milita com a advocacia, seja recém-formado, quem já atua há algum tempo, que são 5 habilidades que a gente não aprende quando estuda, quando está fazendo faculdade, que eu acho que essas habilidades acabam fazendo falta para a gente na nossa vida profissional, tá? Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like, né? Ativar os sininhos para poder receber as notificações, tá? E vamos começar nosso tema de hoje, tá? Então, eu selecionei esse tema baseado na minha experiência profissional, nas minhas dificuldades que eu tive quando me formei e depois de muito tempo advogando, eu vi que essas seriam habilidades que fazem falta, né, para o advogado recém-formado, ou advogado que já está começando na carreira, né, para poder desenvolver a sua carreira. Então, qual que é o problema, né, atual da nossa modelo de faculdade de direito, né? Então, ele nos prepara para sermos processualistas, né? Tanto é que a gente tem muitas matérias de processo civil, processo penal, né? Foca muito no direito penal, direito civil, né? Nas matérias tradicionais do direito e não nos ensina, nos prepara para sermos empreendedores, para sermos gestores de negócio ou de pessoas, né? Então, você vê que na maioria dos currículos das faculdades de direito não tem a matéria economia, não tem a matéria contabilidade, são matérias que são fundamentais para a gente poder exercer a nossa profissão, poder ter esse conhecimento e aplicar isso não só para atender clientes, mas também para gerir negócios e para onde nós trabalhamos, né? Então, essa faculdade não nos prepara para sermos empreendedores também, não nos prepara para sermos gestores, né? Porque o currículo é só direito, 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 né? E tem poucas matérias complementares que nos ajudariam. Ela estimula, né, a advocacia tradicional, ou seja, você ter a sua banca, ou você trabalhar no escritório para ser o advogado que cuida do contencioso, que vai com o processo judicial, né, que vai despachar com o juiz, vai atuar nesse segmento e por concurso público. E a gente sabe que o direito ele é bastante amplo, bastante extenso, não é só isso que você pode atuar no segmento da advocacia. Então, para você poder ser um profissional melhor, eu entendo que essas 5 habilidades têm que ser aprendidas e têm que ser desenvolvidas. E quais são elas, né? Então, são 5 habilidades que não nos ensinam, né, na faculdade. Para você poder querer conhecer, você tem que estudar ou fazer algum curso, né, para poder aprender. Então, primeiro, empreendedorismo, né? O que que é ser empreendedorismo? O que que é ser empreendedor? Então, eu entendo que são dos primeiros pontos que a gente tem que entender. Por quê? Porque normalmente, quando você começa a advogar, você tem quais os caminhos que você vai seguir? Primeiro, você vai fazer o concurso público, e vai ser funcionário público, vai se aposentar, né, espera essa aposentadoria, se der tudo certo. Segundo, você vai trabalhar no escritório de advocacia e trabalhando no escritório de advocacia é normal você seguir o caminho de ou se tornar um sócio desse escritório ou você abrir a sua própria banca de advocacia. Então, se você seguir esse caminho, é importante você ter noções de empreendedorismo, porque você vai ser um empreendedor, você ter um negócio para poder gerir e administrar, né? Ou você vai trabalhar numa empresa e depois de um tempo você vai passar para outras empresas ou você vai partir para a própria advocacia. Então, é um caminho que acaba tendo que ser seguido. E se você não tiver noção de empreendedorismo, saber o que é isso vai te fazer falta lá no futuro. Segundo, arte da venda. Você tem que saber vender o seu trabalho, vender o seu serviço. Então, isso é uma coisa que a gente não aprende. Existe até um certo preconceito, né, em relação a isso, né? Porque você acha que vender não é uma coisa que um advogado deve fazer, mas se você vai ter um negócio, se você vai ser responsável por uma equipe, por um departamento, você vai ter que fazer venda de produto, venda de serviço, né? Para poder fazer, gerar receita, para poder pagar os custos, justificar a sua contratação naquele local ou no seu próprio negócio. A questão de marketing, marca pessoal, que é uma coisa que tem que ser desenvolvida, que é muito comum a pessoa se confundir, né, com a marca do local que trabalha, seja a marca da empresa, seja a marca do escritório, né, e deixe de desenvolver a sua marca pessoal, e quando você sai daquela empresa ou você é mandado embora daquela empresa,
você não é um desconhecido. Então é importante você fazer o desenvolvimento dessa sua marca pessoal, né? A questão de gestão de pessoas, porque você vai ver que no começo você vai ser um executor e depois com o tempo você vai acabar tendo que gerir pessoas. Então você vai ter que treinar um estagiário, tem que ensinar um estagiário, um advogado júnior, um advogado sênior, à medida que você vai evoluindo na sua carreira. Então tem que saber administrar conflitos, essa é uma série de coisas que infelizmente as faculdades não ensinam. É importante você aprender a desenvolver. E outro e a quinta habilidade que eu acho que é bastante fundamental, não só para o exercício da advocacia, da sua profissão, mas também pessoal, a questão da educação e gestão financeira, né? Saber como ganhar o dinheiro, como aplicar o dinheiro, como fazer render o dinheiro, saber a questão de custo, né? Saber precificar produto, então tudo isso é importante para você poder desenvolver a sua profissão como advogado. Então, eu entendo, né, que essa é a minha visão pessoal do que seriam 5 habilidades que não nos ensinam nas faculdades, mas que eu entendo que são essenciais para você poder se desenvolver e se tornar um profissional melhor no exercício da advocacia, né? Então, vamos começar com empreendedorismo. O que que é o empreendedorismo? Qual que é o conceito, né? Então, é a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências na criação de um negócio ou projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo, tá? Então, ser empreendedor não é simplesmente você montar um negócio, abrir uma empresa. Você pode ser empreendedor sendo, por exemplo, responsável por uma equipe. Então, você vai identificar oportunidades, né? Vai identificar problemas que os clientes estão vivendo, que as empresas estão vivendo, e você vai identificar essa oportunidade e vai desenvolver algo que possa fazer uma solução disso. Então, vamos dar um exemplo, né? Sai uma legislação nova, sai um parcelamento especial, sai qualquer coisas que possam afetar o mercado como um todo, os clientes, né? Você vai identificar que existe uma oportunidade e você pode desenvolver um produto que possa ser oferecido para o cliente. E no seu negócio, né? Então, vai buscar novos mercados, novos clientes e novas oportunidades. Então, isso é que ser empreendedor. É sair daquela zona de conforto, sair daquela o que todo mundo está fazendo, que é muito comum, todo mundo segue o mesmo caminho, é o tal do efeito rebanho, todo mundo faz a mesma coisa. Então, você buscar oportunidades para poder desenvolver geração de receita, para poder fazer alavancagem, seja da sua própria empresa, do seu próprio negócio, do seu próprio escritório, ou, né, trabalhando para alguma banca de advocacia, até trabalhando numa empresa, você vai identificar oportunidades e soluções para que essas oportunidades sejam eh, geração de negócio, tá? Então, você vai primeiro identificar, né, o problema e a oportunidade, buscando uma solução para aquilo, para poder oferecer um serviço adequado para aquilo, né? Então, tem que ver sempre a questão, o cliente vai perguntar custo-benefício, né? Qual que é o custo que eu vou ter e qual que é o benefício que eu vou ter se eu contratar o seu serviço? Tem que pensar a longo prazo. Então, você não pode pensar só a curto prazo, que seriam 1 ano, 2 anos, né? Médio prazo, a longo prazo, pensar como é que isso pode ser, gerar uma estratégia para geração de receita a longo prazo, para bancar o crescimento do seu negócio ou do local que você está trabalhando. Tem a figura do especialista generalista. Então, no começo de carreira, você acaba se tornando um especialista, né? É comum você. Depois, como gestor, como empreendedor, você acaba sendo generalista, porque você tem que ter uma visão do todo e se cercar de especialistas para poder se ajudar. Então, o erro que é muito comum, a pessoa se cercar de pessoas não muito boas para poder trabalhar, com medo de perder poder, com medo de ser superado por aquilo. Só que qual que é o melhor caminho? Você se cercar de pessoas melhores que você, pessoas tão boas quanto você, e fazer com que aquela equipe possa trabalhar em conjunto e produzir muito mais, gerar muito mais é, ganhos com isso, né? Procurar sempre inovar, sempre fazer diferente, não fazer o que todo mundo faz, que isso é um erro muito comum, que na nossa profissão acaba tendo, porque todo mundo está entrando com aquela tese, então também eu vou entrar. Então, procurar soluções diferentes, procurar segmentos de mercado diferentes, né? Então, vamos especializar em supermercado, vou me especializar na área de combustíveis, vou me especializar na área de saúde e pensar diferente do que os outros demais
estão pensando. Então, hoje a gente tem as redes sociais, nós temos tecnologia para poder nos ajudar, então a gente tem que pensar dessa maneira, sair um pouquinho daquela caixinha, tá? E procurando encontrar seu talento e a sua missão, né? Então, eu sou melhor em quê? Eu sou melhor em consultoria, sou melhor no contencioso, sou melhor em dar palestra. Então, eu vou procurar o meu talento, a minha missão, né? No meu segmento, procurar me cercar de pessoas melhores do que eu, que possam me complementar naquilo e poder ter um diferencial no mercado e poder me tornar um grande empreendedor. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. Então, você tem que pensar sempre nisso e é uma habilidade que nos faz falta aí, que a faculdade, infelizmente, não nos ensina. Então, nós temos muitos material na internet, tem muito livro sobre esse assunto, então vale a pena você investir tempo nisso, estudar um pouco nisso, estudar fontes confiáveis sobre isso, se filtrar aquilo que é bom para você e aquilo que não é adequado para você, para poder ter um diferencial na sua profissão. A segunda habilidade, né, que é importante para nós desenvolvermos na nossa profissão é saber vender, né? Isso é uma coisa que a gente não aprende, né? É uma coisa que é importante, né? Tem que vencer o preconceito, porque muita gente tem preconceito em relação a ser vendedor, a ser um bom vendedor, né? Geralmente, o vendedor é aquela pessoa que não dá certo na profissão, então tem que fazer, vai vender. Não é isso. Vender é a geração de receita de qualquer empreendimento, empresa, escritório de advocacia. Então você tem que saber vender o seu produto, saber vender, atrair cliente, saber cativar o cliente. Então saber a arte da venda é muito importante, porque se você não tem receita, não adianta ter só uma bela estrutura, ter uma bela equipe, ter todo aquele custo mensal, só que você não tem receita para poder custear esses valores e ter um lucro com isso. Então, vencer esse preconceito. Venda é essencial para o negócio, porque sem a venda, como eu falei, você não tem receita, sem receita você não tem lucro, e sem receita você não consegue pagar os seus custos e não consegue custear a sua vida, tá? Tem que saber precificar preço, né? Porque você tem na área de advocacia a consultoria e o contencioso, que são formas de cobrança diferenciada. Você tem que saber cobrar para não ficar no prejuízo, né? Então, quanto tempo leva aquela jurisdição judicial? Será que vale a pena eu trabalho somente baseado no percentual do risco? Então, esse percentual tem que ser interessante para poder justificar todo o trabalho que você teve para poder tocar esse processo judicial durante todos esses anos. No caso da consultoria, quantas horas você vai gastar para poder desenvolver aquele trabalho, aquele parecer, aquela resposta consulta para o cliente? Então, isso remunera a pessoa que está trabalhando? Isso vai pagar os custos que você está tendo todo mês? Então, você tem que saber precificar o preço, porque senão você vai ter prejuízo, e você tendo prejuízo, você vai ter que fechar o seu negócio, né? Ou vai ter que tomar empréstimo no banco, e a gente sabe que isso não é interessante. Então, o advogado, infelizmente, por ele não saber ter educação financeira, ele acaba tendo esse tipo de problema. E outra coisa que eu gostaria de comentar é a questão que, infelizmente, nós não valorizamos a nossa profissão. Então, a gente tem muita gente boa trabalhando, assim como tem gente não muito boa trabalhando, e acaba prostituindo o mercado, cobrando pouco, cobrando valores irrisórios, né, por força da concorrência, né? Então, a gente não valoriza muito o nosso trabalho, tá? Então, isso é um problema e o cliente, né, ele acaba se aproveitando disso, né? Então, muitas vezes acabam participando, o cliente ele já quer ditar quanto ele quer te pagar para você, ou faz aquelas falsas promessas. Ah, se você fizer esse trabalho para mim, nós temos potenciais de futuro para poder desenvolver. Isso é conversa de sedução. Então você acreditando naquilo, não cobra o que você deve cobrar para aquele trabalho, né? E acaba tendo prejuízo, né? Isso é ruim porque tem gente que acaba adotando esse tipo de prática e acaba trazendo essa concorrência desleal para o nosso mercado. A gente tem que saber valorizar o nosso mercado, valorizar o nosso serviço, né? O cliente tem que pagar por isso e é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E a gente está sempre vendendo, gente. Você sempre se vende. Então, toda hora você está se vendendo, né? Falando de você, falando das suas qualidades, do que você é bom, né? Então, isso é uma coisa que é natural do ser humano, né?
Você tem que entender a necessidade do cliente, então você tem que saber ouvir, né? O erro do advogado é que ele mais fala do que ouve. Então você tem que ouvir o que o cliente quer, entender a necessidade dele e ver se você tem condições de entender o que ele quer e entregar o serviço com aquela qualidade naquele prazo que ele precisa, tá? Senão você acaba comprometendo a sua imagem e comprometendo a venda que você fez, né? Tem que cativar o cliente, né? Então, não é só conquistar o cliente, ter um cliente novo. Você tem que manter a sua carteira. Então, como é que você vai cativar o cliente? É prestando um bom atendimento, é dando um bom retorno, é fazendo visitas eventualmente para esse cliente, porque você fazendo isso, você vai cativar o cliente vai ficar fiel, porque ele vai confiar no seu trabalho e ele vai se sentir especial e vai se sentir atendido por você, né? Identificar qual mercado que eu atendo, ou seja, qual segmento eu vou atender? Ah, eu vou trabalhar só com consultoria, eu vou trabalhar só com contencioso judicial, só com contencioso administrativo, eu vou trabalhar só com segmento de saúde, segmento do supermercado, setor automobilístico, setor da indústria, setor de serviço, segmento bancário. Então, você vai identificar o mercado que você atende, que você tem mais facilidade, que você tem mais penetração e vai focar naquilo, né? Então, você não vai ficar tirando para todo quanto é lado, né? Porque isso é um grande problema. Você tenta diversificar demais e não se concentra naquilo que é importante, né? E daquilo que eu falei para vocês, a gente tem que valorizar o nosso serviço, nosso trabalho, né? De maneira que o cliente ele tem que valorizar aquilo que está fazendo. Ele tem que cobrar por aquilo, né? Então, como eu falei para você, infelizmente a gente tem um problema na nossa profissão, que as pessoas não valorizam o próprio trabalho, cobram qualquer coisa, aceitam qualquer coisa para poder ter aquele cliente achando que é importante, acreditando na falsa promessa que o cliente vai passar coisas interessantes para ele. E posso falar para vocês de experiência. O cliente, quando ele quer contratar, ele vai contratar você, né? Quando ele quer e precisa do seu serviço, ele vai contratar, porque ele vai sempre procurar o melhor para poder fazer o atendimento para ele, né? Então, a gente tem que valorizar a nossa profissão, tem que valorizar o seu trabalho, né? E não desvalorizar, como infelizmente a nossa profissão acaba tendo. Porque a gente tem muita oferta de serviço, né, e pouca demanda. Então, isso gera um problema muito sério. Então, por isso que é importante a especialização, a cativação do cliente e a valorização da nossa profissão, do nosso trabalho. E aí, o que que a gente tem que desenvolver com a terceira habilidade? A questão da marketing e marca pessoal. É importante? É importante, né? Por quê? O que que é marketing, né? É a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado por meio de produtos ou serviços que possam interessar aos consumidores a finalidade. A finalidade do marketing é criar valor, chamar a atenção dos clientes, gerando relacionamento lucrativo para ambas as partes. Marketing não é venda, né? Marketing é a valorização, né, do seu trabalho, é você explorar e entregar isso de maneira criativa, fazer com que o cliente tenha interesse em você, tornar você uma pessoa interessante, tornar você uma pessoa fundamental para aquilo, porque você se torna uma pessoa especialista naquilo. Então, por que que eu quero contratar o fulano? Porque ele é melhor naquela área, melhor naquilo. E como é que ele fez para se tornar isso, se tornar conhecido? Ele desenvolveu o seu marketing pessoal, né? Sua marca pessoal, né? Ficou conhecido por aquilo, né? Conhecido por quê? Seriedade, ética, cumprimento de prazo, resultado. Então, tudo isso é importante e você vai desenvolver através de marketing e marca pessoal, tá? Então, qual que é um dos grandes problemas, é, infelizmente, não só para advogados, mas para qualquer pessoa, é confundir a empresa com a pessoa. Então, eu sou o fulano que trabalha na Rede Globo, eu sou o fulano que trabalha no escritório XPTO, eu sou o fulano do Banco Itaú, ou do banco tal, tá? Então confunde a empresa com a pessoa, tá? Você não desenvolve a sua marca pessoal. E na advocacia nós lidamos com serviço, então a pessoalidade é uma coisa importante. Então você tem que desenvolver também o quê? Junto com a marca da empresa que você trabalha, se você, né, tem uma empresa sua ou trabalha para você acaba, né, sendo representante daquela empresa, a sua marca pessoal. Através do quê? Através de palestras, através de artigos jurídicos, através de opiniões, né? Então você vai desenvolvendo isso e se tornando uma marca pessoal. Essa marca pessoal é importante, porque o dia que você não estiver lá naquela empresa, as pessoas vão lembrar de você, que você existe. Então, é o fulano, porque é o maior especialista da área de fusões e aquisições. É o fulano
que é o maior especialista em imposto de renda, por exemplo. Não é o fulano da empresa tal. Porque o dia que essa empresa te mandar embora, ou você não tiver mais ela, você é esquecido no mercado. As pessoas não vão mais te conhecer. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu nunca vou esquecer uma vez, um grande professor de marketing, foi cliente meu, que já é falecido, que ele falou que ele chegava na recepção das empresas e quando ele ia se identificar, recepcionista, você é fulano da onde? Falando, eu sou fulano, eu sou a pessoa tal, eu não sou de nenhuma empresa. Por quê? Eu sou a pessoa. Então a gente não pode esquecer isso, né? Você não é fulano da empresa tal, você é você. Você é uma pessoa, você é uma marca pessoal. Então, o que você tem que desenvolver? A sua personal brand, a sua marca pessoal, criar através do que hoje a rede social te ajuda a fazer isso, né? Através de trabalho sério, trabalho ético, vender conteúdo, não vender, criar conteúdo, né? Criando a sua respeitabilidade através de coisas sérias, até de informações adequadas, né? Não ficar vendendo qualquer coisa ou ficar que nem papagaio de pirata, porque eu ouvi falar e repassando aquilo. Não, você tem que pegar aquilo, filtrar, criar sua opinião pessoal e divulgar isso, né? Então, você vai fazer isso que hoje, né? Através de rede social, através de palestras, através de artigos, através de livros, né? Não é um caminho fácil, mas é um caminho que tem que ser percorrido. O que faz diferente dos outros, né? É uma pergunta que tem que pensar. O que me faz diferencial do outro? Ah, porque eu sou uma pessoa mais rápida, eu sou mais objetiva, eu consigo entregar isso mais rápido, eu consigo fazer isso, né? Eu sou especialista em previdenciário, eu sou especialista em imposto de renda, eu sou especialista em PIS/COFINS, eu sou especialista no regime não cumulativo, no regime da substituição tributária, né? Sou especialista em CMS. O que te faz diferente em relação aos outros, né? Porque a gente está concorrendo, se você faz o que todo mundo faz, você está concorrendo de igual para igual. O que te faz diferente? É isso que você tem que desenvolver. Hoje, como eu falei, tem as questões das redes sociais que ajudam bastante, tem que saber utilizar isso a seu favor, não ficar colocando, postando qualquer coisa, mas coisas com conteúdo, coisas com, com consistência, né? Junto com isso, questão da ética e da moral, né? Porque a gente vende o quê? Credibilidade, a gente vende, ah, atende sentimentos, serviço é uma coisa que você mexe com o sentimento, você tem que trabalhar sempre com ética e moral, porque isso faz com que você crie e desenvolva sua marca pessoal. E ter bom senso, gente. Sempre, 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 sempre. Né? Então, não exagerar demais, não ficar, se tornar ridículo, né? Que a gente vê muitos exemplos de redes sociais, que as pessoas, em troca de seguidor, em troca de likes, acabam fazendo coisas que vão além do bom senso, né? Então tem que saber o bom senso, né? A gente vende credibilidade. Então, a advocacia é isso, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa marca pessoal, o nosso nome e a nossa honra. Então isso é uma coisa que a gente tem que saber aprender. Outra coisa que a gente não aprende, que é a questão de gestão de pessoas. Por quê, gente? Porque à medida que você vai evoluir na sua carreira, o que você vai acabar percebendo? Que você executa menos e vai administrar mais. Então, o que é muito comum? Você começa trabalhando no escritório. Ah, começa como estagiário, começa como advogado júnior, aí depois é promovido para pleno, para sênior. E à medida que você vai evoluindo, você vai recebendo pessoas para poder treinar, pessoas para poder trabalhar para você, que é um estagiário. Então, quando você é advogado júnior, você vai trabalhar com o estagiário, quando você é pleno, vai trabalhar com o júnior, quando é sênior, vai trabalhar com o pleno, com o júnior, quando você é gerente, você vai ter que administrar todo esse pessoal, quando você é sócio, vai ter que administrar todo esse pessoal. Então, saber gerir pessoas é importante, porque você executa menos e vai administrar mais, porque você tem que fazer com que o time trabalhe para você, o time produza para você. E qual que vai ser o seu papel? Vender o trabalho, é revisar o trabalho, é administrar os conflitos que ocorrem dentro da sua equipe, que é muito comum. Qual que é a coisa mais difícil hoje? Relacionamento entre pessoas. Mas tem que aprender isso para poder tirar o melhor daquela pessoa. Então, na minha equipe tem uma pessoa que escreve bem, tem uma pessoa que vende bem, tem uma pessoa que é mais bom de relacionamento, tem uma pessoa que é rápida nas suas coisas. Então, você vai pegar o melhor de cada equipe, tirar, extrair o melhor, fazer com que aquelas diferenças façam uma coisa boa para
o seu departamento ou para o seu negócio, né? Então tem que saber delegar. Qual que é muito erro, né? Do gestor, não sabe delegar. Ele não confia nas pessoas, então ele não sabe delegar. Então fica tudo, ele se torna um gargalo, porque as coisas não crescem, porque as coisas não andam. Então ele tem que treinar as pessoas, ele tem que confiar nas pessoas, tem que saber reconhecer quando a pessoa faz a coisa correta e educar quando a pessoa fez coisa errada. Então tem que ser, às vezes, severo. Falar, você errou aqui, então vamos melhorar naquilo, vamos fazer naquilo. E se o erro for muito grande, eventualmente tem que demitir. Tem que saber também nisso. Não pode ser medo de demitir, com medo de ofender pessoas, às vezes, porque aquela pessoa não está funcionando. Ela vai ser muito mais feliz trabalhando no local que ela se identifica do que continuar trabalhando com você, gerando conflito dentro da sua equipe, né? Então, a gestão de conflitos entre membros da equipe é importante, a gente não aprende, você vai aprender, infelizmente, na prática, né? Então, você tem que tirar o melhor, tem que estudar até um pouquinho de psicologia, inteligência emocional, ajuda bastante, para você poder tornar um bom gestor, né, de pessoas. Então, são coisas que a gente não aprende na faculdade, não ensina, e a vida acaba aprendendo. E a gente acaba aprendendo ou pelo bem ou pelo mal. Então, vamos tentar aprender pelo bem. Então, vendo exemplos de outras pessoas, lendo, estudando, né? Vai errar, todo mundo erra, e aprender com os erros. Reconhecer se está errado, errei naquela minha decisão, então vou procurar melhor na próxima, e assim a gente vai crescer como ser humano, como pessoa, como profissional. Então, a gestão de pessoas é bastante importante. E a última habilidade, né, que a gente tem que verificar é a questão da educação e gestão financeira, que são coisas que a gente não aprende, infelizmente, na, no ensino médio, nem no ensino fundamental, né? Deveriam ensinar isso para a gente e a gente também não aprende na faculdade. Então, tem que ter noções de contabilidade, saber o que é um balanço, o que é uma demonstração de resultado, né? Por quê? Para poder aplicar isso na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Saber qual que é o lucro do teu negócio, qual que é o lucro do teu departamento, qual que é o custo fixo do seu negócio, né? Para poder verificar o que eu preciso de receita para poder pagar esses custos, né? E ter um lucro, né? Para poder justamente ter a continuidade, né? Ter a capacidade financeira de poder continuar. Então, não tendo, sabendo isso, fica difícil. Então, o que eu faço com esse lucro? Eu vou aplicar totalmente e distribuir para o sócio, ou vou segurar uma parte para reinvestir, para preparar a sociedade caso a gente tenha algum período que não tenha receita, que trabalho contencioso é uma coisa a longo prazo, né? Eu não tenho a advocacia de partido, ou a advocacia de partido não é suficiente para bancar meus custos. Então, tem que ter umas noções de educação financeira e gestão financeira para justamente não comprometer o futuro do meu negócio. Então, isso é bastante importante. Então, é importante ter isso, não só para o meu negócio, ou para onde você está trabalhando, mas também para a sua vida pessoal, né? Porque não adianta nada se você gasta tudo que você ganha ou você gasta mais do que você ganha, né? Então a conta não fecha. Então você tem que saber isso, ter essas noções, né? É importante para justamente você não ter problema. Que é muito comum, né? Você abre um negócio, acha que vai entrar cliente te contratar, né? E todo mês você tem que pagar o aluguel, a luz, a água, o telefone, né? O investimento que você fez na reforma ou naqueles equipamentos. Então você tem que ter receita para poder bancar tudo isso. Então tem que ter essas noções. Então isso é muito importante, né? Ter esse conhecimento de educação financeira, de gestão financeira, não só para o negócio, mas também para a sua vida pessoal, né? E o que a gente pode concluir? É importante adquirir novas habilidades para ter diferencial no mercado, para você se tornar um profissional mais completo e poder se tornar um diferente e desenvolver sua marca pessoal, né? Se o seu objetivo é ter o seu negócio, ou ser sócio de um escritório, é importante ter essas habilidades, assim que eu falei, saber empreendedorismo, saber a arte da venda, é, desenvolver marca pessoal, saber a gestão financeira e educação financeira, né? Isso é importante para que você possa desenvolver saber gerir pessoas, porque isso faz com que você possa se tornar um profissional melhor, um gestor melhor, né? Porque é importante isso para que você deixe de ser aquele advogado executor para ser
um advogado gestor, né? E como é que você pode desenvolver isso? Através de estudo, leitura, né? Fazer cursos, tem muito material hoje disponível na internet, selecionar, filtrar o que é sério, o que é bom, e aprender com casos de sucesso e insucesso. Não é só com sucesso. Ver também onde as pessoas erraram, onde as pessoas falharam, e não cometer os mesmos erros, tá? Então é importantíssimo. Hoje a gente tem muito material sobre isso, tá? Então é importante ter isso. Então é isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar as notificações. Então, obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até a próxima.